Existem 4 elementos vitais necessários para a vida. O número 1 é o oxigênio, o número 2 é a água, o número 3 é o sódio e o número 4 é o potássio. Os 3 últimos nós vamos analisar mais adiante na nossa série, mas hoje eu quero falar sobre o oxigênio. Vamos dar uma olhada no efeito do oxigênio no corpo humano. Ontem eu te levei até a célula. Eu te mostrei como a glicose entra na célula. A glicose entra na célula sob a ação da insulina. A insulina é como a chave que destranca a porta para permitir que a glicose entre na célula. Então a glicose entra na célula e passa por uma via metabólica de 20 etapas. Essa via de 20 etapas nos fornece 2 unidades do grande E, energia. O resultado final dessa via de 20 etapas é uma forma química da glicose chamada piruvato. E o piruvato é a forma química da glicose que é levada para a usina de energia. Chamada de usina de energia porque essa via de 8 etapas nos fornece 36 unidades de energia. Bom, e não é isso que todo mundo quer hoje em dia? Energia. Como mostrei para vocês ontem, essa via nos dá 36 unidades de energia porque é uma via aeróbica, ou seja, utiliza oxigênio. Então, essa é a via aeróbica. Já a via de 20 etapas é chamada de via anaeróbica porque produz energia sem oxigênio, pelo processo de fermentação. Que diferença o oxigênio faz? A maneira mais poderosa de oxigenar o corpo é através do exercício. Esse é um assunto tão importante que vou dedicar outra palestra só para falar sobre exercícios. Mas hoje, quero analisar todas as outras coisas que influenciam a entrada de oxigênio no nosso corpo. Primeiro, vamos fazer uma lista dos efeitos do oxigênio no corpo. O oxigênio vitaliza. O oxigênio revigora. E você pode ver, certo? Dá para entender por quê, quando olhamos para essas vias, a diferença incrível que o oxigênio faz. O oxigênio eletrifica. É assim que você vai se sentir quando cada célula do seu corpo estiver funcionando com oxigênio. O oxigênio faz outra coisa também. O oxigênio acalma os nervos e nós precisamos de calmantes para os nervos. Se você pudesse colocar isso em uma garrafa, ficaria rico, não é mesmo? E existe um nome para a falta de oxigênio no corpo, que é chamado de síndrome da fadiga crônica. A síndrome da fadiga crônica tem uma única causa, que é a falta de oxigênio. Agora, podem existir 100 causas para essa falta de oxigênio, e algumas delas nós vamos analisar hoje. Então é isso que o oxigênio faz, e dá para entender porque quando você olha para os ciclos de energia na célula, 36 unidades de energia. Mas quais são? Quais são os sintomas da falta de oxigênio? A medicina chama isso de hipóxia. Hipóxia, basicamente, significa falta de oxigênio. Fadiga. A pessoa sente como se tivesse escalado uma montanha quando, na verdade, só saiu da cama. Letargia. Não consegue nem sair da cama. Náusea. Não é a única causa de náusea, mas é um dos sintomas da hipóxia. Dor de cabeça. Não são as únicas causas de dor de cabeça, mas é um dos sintomas da hipóxia. Os sinais mais graves de hipóxia são o lábio superior azulado e a ponta dos dedos azulada. Veja, quando o sangue passa pelos pulmões, ele pega oxigênio como se fosse um pacotinho, e isso dá ao sangue uma cor vermelha viva. Então, quando a pessoa está com falta de oxigênio, o sangue dela, na verdade, tem uma cor azulada. É por isso que o lábio superior fica azulado. As pontas dos dedos ficam azuladas. Eu percebo que muitas pessoas que conheço hoje estão vagando em uma névoa que fica entre a saúde ideal. Elas não estão realmente transbordando de energia. E doença. Elas não estão realmente acamadas. Elas estão no meio termo.
Quantas pessoas, quando você pergunta hoje, como você está? Quantas respondem, tudo bem? Nada mal. O que significa nada mal? Não está muito bom. Quantas pessoas, quando você pergunta, como você está? Respondem, fantástico. Você quase pensaria, o que há de errado com ele? Não é? E a idade não tem nada a ver com isso. Quando eu estava chegando perto dos meus 50 anos, fiquei chocado com todos os meus amigos dizendo, não, 50. A idade não tem nada a ver com isso. Deveríamos nos sentir fantásticos todos os dias da nossa vida. E como você pode ver pelo que mostrei na célula, um dos motivos é simplesmente a falta de oxigênio. Então vamos dar uma olhada nas coisas que influenciam a entrada de oxigênio no nosso corpo. Uma delas é o ar que estamos respirando. Você já ouviu falar de íons negativos? Íons negativos são moléculas de oxigênio carregadas eletricamente. Onde encontramos íons negativos? Você encontra íons negativos onde houver umidade, movimento e ar. Veja, as gotículas de água passam pelo ar, liberando íons negativos. Então, onde encontramos água ou umidade? Movimento e ar. A tempestade. Então, os íons negativos são encontrados e, novamente, os íons negativos se referem à carga negativa. Tempestades. Você também encontra íons negativos. De novo, estamos procurando umidade, movimento e ar em cachoeiras. Você encontra íons negativos à beira-mar. Então, as ondas do oceano também criam íons negativos. E acho que todos nós conseguimos identificar o cheiro nesses lugares. Se estivéssemos de tampão de ouvido e venda nos olhos, ainda assim saberíamos pelo cheiro do ar. Você também encontra íons negativos na floresta de pinheiros. As árvores liberam íons negativos, mas o pinheiro libera muito mais. Pense bem, você tem provavelmente 18 pequenas agulhas de um pinheiro em comparação com a folha de outra árvore. Então você tem uma área de superfície enorme, e cada folha está sempre liberando oxigênio. Sempre um pouquinho de umidade. Se você olhar de manhã cedo no mato, vai ver a névoa subindo dos vales, liberada pelas árvores. E basta uma leve brisa, e como as agulhas de pinheiro são tão leves, você já vê um pequeno movimento, enquanto as outras árvores mal se mexem. Isso explica por que a floresta de pinheiros tem mais íons negativos do que outras florestas. Por outro lado, temos os íons positivos. Os íons positivos têm mais dióxido de carbono em sua molécula do que oxigênio. Então, onde você encontra os íons positivos, você vai encontrar os íons positivos antes da tempestade. E como é o ar antes da tempestade? Pesado. Na verdade, muitas vezes dizemos uns aos outros, estou sentindo que vem uma tempestade. O ar está pesado. E muitas vezes, as pessoas podem sofrer com esses sintomas antes da tempestade. Você também vai encontrar íons positivos na cidade. O que você tem na cidade? Muita gente, e todos estão expirando dióxido de carbono. E algumas pessoas estão fumando, o que libera outro gás, o monóxido de carbono. E o monóxido de carbono é um gás perigoso para os humanos, porque ele compete com o oxigênio no lado da célula vermelha do sangue. Vou te mostrar. Aqui temos uma célula vermelha do sangue, e quando ela capta oxigênio, é uma união instável. É uma união instável para que o oxigênio possa ser liberado rapidamente nos meus dedos dos pés, no meu cérebro, no meu pâncreas. Já quando o monóxido de carbono é inalado, ele forma uma ligação muito forte, impedindo a captação de oxigênio por essa célula. Você também vai encontrar monóxido de carbono saindo dos carros. Então, os gases dos carros liberam monóxido de carbono.
Muitas vezes, quando estou na cidade de manhã cedo e vejo pessoas correndo na beira da estrada, eu me pergunto qual é o valor dessa corrida quando elas estão respirando muito monóxido de carbono. Você também vai encontrar monóxido de carbono onde quer que haja mofo. O mofo se desenvolve muito bem sem oxigênio, sendo chamado de organismo anaeróbico. E isso explica por que, quando alguém tem presença de levedura no corpo, suas células estão funcionando desse jeito. Não todas as células, é claro, mas algumas delas estão, o que é uma das razões pelas quais a pessoa sente falta de energia. Essa é a única energia que elas estão recebendo. Por isso, é preciso ter muito cuidado com qualquer mofo em casa ou no ambiente de trabalho. E isso é uma das razões para a síndrome da fadiga crônica. Uma vez, uma senhora veio me procurar, ela era engenheira da Rússia. Ela me disse, eu estava trabalhando na Austrália por alguns anos e então disse, eu desenvolvi síndrome da fadiga crônica. Isso sempre me desafia porque você não consegue pegar esse. Então, mais uma vez, coloquei meu chapéu de detetive e, antes de tudo, ouvi a história dela. Ela disse, fui ao médico e contei para ele que eu morava em um apartamento no lado sul do prédio, no andar térreo. Ela falou, percebi que meus sapatos de couro e meus cintos de couro frequentemente emboloravam, e havia alguns armários e cômodos que sempre tinham mofo. Comentei isso com o médico, mas ele não pareceu dar atenção ao que eu estava dizendo. Ela disse, eu tive que parar de trabalhar. Simplesmente não tinha energia. Ela contou, eu estava lutando contra isso há cerca de 1 ano e ouvi falar de um médico em Manly, Sydney, que é especializado em síndrome da fadiga crônica. Ela disse, a primeira coisa que ele me perguntou foi onde eu morava. Eu expliquei minha casa para ele e ele disse, você não pode voltar para aquela casa. Ele disse, você não pode nem pisar naquela casa. Ela olhou para ele. Ele disse, talvez se você estiver bem protegida, usando máscaras e sem NE, sem contato algum com qualquer parte da sua pele. Veja, o bom senso já tinha dito isso para ela. Você sabia que houve uma morte e ninguém foi ao funeral porque ninguém sabia que ele tinha morrido? Foi a morte do bom senso. Eu fico surpreso. Bom, na verdade nem tanto, mas fico surpreso com a quantidade de pessoas com síndrome da fadiga crônica que eu encontro e, quando investigo o histórico delas, descubro contato com mofo. A maioria das pessoas não tem consciência de quão perigosa é a exposição ao mofo. Você também vai encontrar vinhas positivas saindo de alguns aquecedores. Agora, os aquecedores mais perigosos são aqueles que tiram o oxigênio do ar. Aqui em Mission Mountain, todas as casas têm lareiras a lenha. Você pode ver só a pontinha de uma aqui, é como um fogão a lenha de combustão. E nós adoramos porque mantém nossas casas bem quentinhas. Eles realmente tiram o oxigênio do ar, mas o que fazemos no inverno? Por exemplo, se temos um programa começando no domingo, acendemos essa lareira no sábado de manhã e você vai notar que nosso prédio é feito de tijolos BC grandes e grossos. Então, até domingo de manhã, está bem quentinho e conseguimos fechar as aberturas de ventilação. Assim, o aquecedor não está mais tirando o oxigênio do ar e, mesmo assim, o calor é mantido de forma agradável. Então, se você tem um desses aquecedores em casa, só fique atento porque eles realmente tiram o oxigênio do ar. Assim que possível, reduza a intensidade, ou seja, feche as aberturas de ventilação para que o ar ou o oxigênio não sejam retirados do ambiente. Sempre deixe uma janela um pouco aberta, tenha plantas no cômodo. As plantas, especialmente as de folhas largas, conseguem purificar o ar. Os melhores aquecedores provavelmente são aqueles a óleo, esses de colunas que são aquecidas por emeticidade. Então, só fique atento aos aquecedores em casa.
Você pode fazer muito para melhorar o teor de oxigênio do seu corpo prestando atenção ao ar que está respirando. Há mais uma coisa a qual você pode prestar atenção que vai influenciar a absorção de oxigênio no seu corpo, e isso é a hidratação. Deixe-me te contar uma história. Eu fiz uma análise de sangue vivo em uma garota de 23 anos um dia e o sangue dela estava aglutinado. Os glóbulos vermelhos dela estavam todos grudados assim. Eu sempre presumo que ceguei a lâmina. É muito fácil cegar uma lâmina. Depois de 5 lâminas de sangue, o sangue dela continuava daquele jeito. Eu perguntei para ela, você tomou água hoje? São 3 horas da tarde. Ela disse, eu não bebo água. Eu disse, eu percebi. Eu falei, não consigo analisar seu sangue, está tão aglutinado. A mãe dela entrou, a mãe tinha 45 anos. Eu colhi o sangue da mãe dela e estava assim. Eu disse para ela, sua mãe é 22 anos mais velha que você e tem um sangue melhor do que o seu. Essa garota não queria estar no nosso retiro de saúde. Veja bem, no final do primeiro dia, ela pegou um livro e uma caneta e começou a escrever. Ela começou a se empolgar com as informações que estava ouvindo e, no final da semana, disse, queria que hoje fosse meu primeiro dia. 10 anos depois, conversei com a mãe dela e ela disse, ela está casada, tem um bebê e está aplicando tudo que aprendeu na Misty Mountain. Mas quando eu fiz esse exame de sangue, ela não estava bebendo água, não estava interessada. É impressionante a diferença que o conhecimento faz, não é? Agora, quando esse sangue passa pelos pulmões, quanto oxigênio ele está absorvendo em comparação com quando este sangue passa pelos pulmões? Você consegue ver a área de superfície que foi perdida puramente por causa da desidratação? Um microbiologista me disse, Bárbara, nós fizemos pesquisa sobre isso e ele disse, uma xícara de café exige 5 xícaras de água para compensar os agentes desidratantes do café. Quantas pessoas tomam café ou chá em vez de água? Quantas pessoas encontramos hoje em dia que estão sempre cansadas? Elas podem não ter exposição a mofo, podem não ter problemas com o aquecedor, podem simplesmente estar desidratadas. Isso é fácil de resolver, não é? Agora, a boa notícia é que essa garota, se ela começasse a beber água, e a melhor forma de hidratar o corpo aos poucos, ao longo do dia, no final do dia, eu poderia olhar para o sangue dela e ele poderia estar assim. A desidratação é fácil de resolver. Então, uma pessoa pode sofrer de síndrome da fadiga crônica simplesmente porque está desidratada. Outra forma de uma pessoa limitar a quantidade de oxigênio que entra no corpo é pela maneira como ela respira. Nosso corpo foi projetado para que os músculos abdominais sejam usados no processo de respiração. Não sei se você conhece o Andrea Bocelli. Ele é um cantor de ópera italiano cego. Voz incrível. E eu vi um vídeo dele uma vez em um concerto, e ele estava em pé assim. Veja, quando você aprende a cantar, seu professor te ensina a respirar com os músculos abdominais, porque você não consegue segurar a nota, não consegue alcançar o tom. Obviamente, com o Andrea, há um pouco de treinamento ali. Mas às vezes ele canta uma nota e você pensa, como ele consegue ir ainda mais longe? E ele vai para uma nota mais alta e segura um pouco mais. Isso é treinamento, mas ele treinou não só o peito e a garganta, mas principalmente os músculos abdominais. Então, nossos músculos abdominais precisam ser usados no processo de respiração. Muitas vezes, isso não é possível por causa da postura. Então, se curvar assim, é impossível usar os músculos abdominais. Roupas apertadas ao redor da cintura inibem os músculos abdominais de conseguirem respirar. Então, essas são algumas das coisas que podem influenciar a captação de oxigênio no nosso sangue. Nosso corpo não foi projetado apenas para usar o peito, mas também o abdômen. E quando alguém respira apenas com a parte superior do peito,
pode acabar perdendo a troca gasosa na parte inferior dos pulmões. Por isso, preste muita atenção na forma como você respira, porque isso realmente pode influenciar a captação de oxigênio no seu corpo. E é por isso que eu sugiro que todos façam exercícios de Pilates. Quando eu falo Pilates, menciono Pilates porque é amplamente reconhecido que esse grupo de exercícios foi criado para fortalecer o core, e o core do corpo é como o centro de uma roda. E os músculos do seu core, no abdômen, estão todos conectados à sua coluna. Na verdade, você tem um músculo chamado transverso do abdômen, que começa na sua coluna, conecta-se ao seu quadril e à sua costela, ao quadril e à costela do outro lado, e depois volta para a coluna. E quando você faz exercícios de fortalecimento do core, que o Pilates trabalha, então, quando seus músculos aqui estão fortalecidos, eles automaticamente alinham sua coluna. Portanto, parte do seu programa de exercícios, idealmente até 5 dias por semana, deve incluir algum exercício de fortalecimento do core, que vai ajudar sua coluna a ficar mais forte e mais reta, e assim será mais fácil usar seus músculos abdominais no processo de respiração. A luz do sol é a segunda lei. O sol não é o inimigo no céu, ele é o médico no céu. E, mesmo assim, com que frequência ele é visto como inimigo? A razão pela qual o sol é tão importante é porque os raios ultravioleta do sol atingem a pele e convertem uma forma de colesterol logo abaixo da pele em vitamina D. E a vitamina D está sendo considerada hoje como a vitamina anticâncer, por causa da sua capacidade não só de impedir que as células cancerígenas se multipliquem, mas até mesmo de convertê-las de volta em células normais. Isso é realmente incrível. Veja, a vitamina D não só é considerada vitamina anticâncer, mas também é essencial para a assimilação do cálcio no corpo. E o cálcio tem um apelido, ele é chamado de rei, porque quando o cálcio entra, todos os outros minerais conseguem entrar na célula. E a maior concentração de cálcio é encontrada nos ossos. Hoje em dia, temos praticamente 2 epidemias. Na verdade, temos muitas epidemias, mas 2 sobre as quais quero falar agora. Uma é a deficiência de vitamina D, e isso acontece na Terra do Sol. E o motivo de haver tanta deficiência de vitamina D é, em primeiro lugar, que as pessoas não estão se expondo ao sol, e quando usam protetor solar, isso bloqueia, sim, os raios que causam queimaduras, mas esses raios também são os que curam. Michael e eu tiramos férias há algumas semanas em Fiji, e éramos as únicas pessoas deitadas à beira da piscina que não estavam cobertas de protetor solar, e não nos queimamos. Aliás, notamos alguns corpos bem queimados de sol. Por que não nos queimamos? Porque ficávamos deitados ao sol de costas por 15 minutos, de bruços por 15 minutos, dávamos um mergulho, nos secávamos e voltávamos para o quarto. Fizemos isso de manhã e à noite, e voltamos com um bronzeado bem bonito, sem queimaduras de sol. É só usar o bom senso. Se você precisar ficar muito tempo no sol, coloque um chapéu grande e apenas cubra a pele. E quanto aos protetores solares? Qual é o problema com os protetores solares? Os protetores solares contêm algo como, por exemplo, óxido de zinco, que não é tóxico, mas é reduzido a nanopartículas, e nanopartículas são quase impossíveis de medir. Eles fazem isso para que o produto vire um creme e possa ser facilmente espalhado na pele. Mas estão encontrando essas nanopartículas na vida marinha, e ainda não se sabe se essas nanopartículas podem atravessar a barreira hematoencefálica. Não se sabe muito, mas sugere-se que um dos fatores que contribuem para o declínio da nossa grande barreira de coral é a quantidade de australianos que nadam na água usando protetores solares com essas nanopartículas. Se formos sensatos com a nossa exposição ao sol, não precisamos usar protetor solar. Uma senhora me disse: minha filhinha está na pré-escola e eles não deixam ela sair para fora a não ser que ela passe protetor solar. Então, minha sugestão é pegar um tubinho de protetor solar e esvaziá-lo. Depois colocar gel de aloe vera dentro do tubo de protetor solar e mandar isso com a criança. Mas isso não é mentir? Não, não é mentir porque o aloe vera tem um protetor solar natural.
Não vai impedir que você se queime se ficar lá fora por horas. Idealmente, quando sua pequena está em casa, ela passa bastante tempo ao ar livre, desenvolve um belo bronzeado, e essa é uma das melhores proteções contra queimaduras solares. Claro, é o bronzeado. E só aos poucos é que você pode desenvolver esse bronzeado. Minha filha, que mora nos Estados Unidos, tem 5 filhos, nunca passa protetor solar neles e no final do verão eles estão dourados. Um dos grandes fatores que contribuem para o câncer de pele hoje em dia é a deficiência de vitamina D. Pesquisas estão mostrando que a deficiência de vitamina D está contribuindo para o câncer de pele. No DNA do corpo humano, existem 2.500 sítios receptores para vitamina D. Não conseguimos nos curar sem vitamina D. Não precisamos de muita exposição ao sol para obter toda a vitamina D de que precisamos, mas você não vai conseguir vitamina D se a sua pele estiver com cremes ou loções. Mas, aliás, se você tomar banho e se lavar com sabão e depois se deitar ao sol, não vai obter vitamina D. É necessário que haja aquela fina camada de óleo natural. E se você se deitar ao sol e depois for tomar banho e se lavar com sabão, removendo todos esses óleos, você também não vai obter vitamina D aproximadamente 2 horas após a exposição ao sol para que a vitamina D seja desenvolvida na sua pele. A sua vitamina D é armazenada nos rins e, conforme é necessária, ela é levada para o fígado, que libera a vitamina D. Perceba o que eu disse primeiro. Quando os raios ultravioleta do sol atingem a pele, eles fazem com que uma forma de colesterol logo abaixo da pele seja convertida em vitamina D. Você percebeu a palavra colesterol? Mais um motivo pelo qual precisamos ter cautela para não manter níveis de colesterol muito baixos. Será que a quantidade de pessoas que usam estatinas, medicamentos para baixar o colesterol, está contribuindo para essa deficiência de vitamina D? O cálcio é armazenado nos ossos. Então essa é a nossa segunda epidemia que estou mencionando nesta apresentação, que é a osteoporose, ossos frágeis. Falta de cálcio. A falta de cálcio é por causa da falta de vitamina D? Você pode ter cálcio na sua alimentação, mas se não estiver recebendo vitamina D suficiente, não consegue acessar esse cálcio. Por isso é muito importante tomar sol para que tenhamos ossos fortes e saudáveis. Nossos olhos precisam de sol. Temos um livro em nossa biblioteca chamado Melhor Visão Sem Óculos, do Dr. William Bates. Toda biblioteca deveria ter esse livro. Ele mostra como você pode fazer alguns exercícios simples para prevenir a deterioração da visão. Ele realmente diz em seu livro que os olhos nunca recebem tratamento solar suficiente. Ele diz que, se você sair ao sol e você estava em um quarto escuro e está um pouco ofuscante, ele recomenda fechar os olhos, inclinar a cabeça para cima em direção ao sol e ficar assim por alguns minutos. Depois, abaixe a cabeça, abra os olhos, e seus olhos já estarão acostumados com o sol. Nunca devemos olhar diretamente para o sol. Os olhos te dizem isso. Ele também sugere que, às vezes, a gente vá para fora, levante a pálpebra, olhe para baixo e deixe que os raios ultravioleta do sol atinjam o globo ocular, a parte branca do olho. Obviamente, só por 1 ou 2 minutos de cada vez. Não queremos queimar os olhos. Então, deixe-me dizer rapidamente, na sequência, que é possível exagerar no sol. Com certeza. E os australianos têm exagerado nisso ao longo dos anos. Quando você exagera no sol, você sabe porque dói muito. Você queimou a pele. É isso que danifica a pele. Exposições curtas ao sol não danificam a pele. Na verdade, o corpo se deteriora quando não recebe essas exposições curtas ao sol, porque aí não está recebendo vitamina D. Você sabia que crianças sofreram e morreram por 300 anos na Inglaterra antes de finalmente, em 1921, reconhecerem que o raquitismo era uma deficiência de vitamina D? Agora desculpe pela ilustração. Não sou o melhor desenhista. Você vai entender o que quero dizer. Esta é a cabeça. Este é o tronco. As pernas ficam assim. Eu tenho uma fotografia em casa, em um livro chamado Sol Curador.
Lá tem uma foto de crianças com raquitismo. Não estou falando do bebê de 18 meses que usa uma fralda grande e as pernas ficam assim. Estou falando de crianças de 5, 6, 7 anos de idade. Ele também mostrou outra. Nessa foto, havia 3 crianças. Essa criança não tinha raquitismo. Basicamente, as pernas ficam assim. E a terceira criança também tinha raquitismo, mas as pernas eram mais assim. A perna perfeita é aquela em que os tornozelos, as panturrilhas e os joelhos se tocam quando as pernas estão juntas. Tenho certeza de que você vai ficar feliz em me ver apagando isso. Eu não sou o melhor desenhista. Para te dar uma ilustração, você sabia que o raquitismo está voltando? Você pode ir a qualquer shopping e olhar para as pernas das pessoas e vai ver que o raquitismo está voltando porque as pessoas não estão se expondo ao sol. Agora, em 1921, quando finalmente se reconheceu que o raquitismo era uma deficiência de vitamina D, as mulheres participavam de aulas dadas por enfermeiras sobre como colocar seus bebês e crianças ao sol. Essas aulas ainda existem? Uma mulher me contou que disseram para ela não colocar o bebê no sol durante o primeiro ano de vida. Eu sei que, quando meus bebês eram pequenos, eu costumava dar banhos de sol neles. Sabe, você colocava um pouco de sombra do peito para cima e tirava a fralda, deixando eles chutarem no sol. Meus bebês ficavam moreninhos como amoras. Isso é um brilho saudável. Eles não ficaram queimados de sol. Eu era muito cautelosa, expunha eles ao sol bem aos pouquinhos. Veja, a gente quase foi de um extremo ao outro. Os australianos exageravam no sol, agora estão evitando demais. Existe um equilíbrio no meio disso. O sol não é o inimigo lá no céu. Pode ser exagerado, mas agora os australianos estão evitando demais. Então a gente precisa daquele pouquinho de sol. Em 1890, estimava-se que 90% das crianças que viviam no norte de Londres sofriam de raquitismo. De novo, uma deficiência de vitamina D. Seus olhos precisam de sol. Cerca de 10 anos atrás, um grupo de cientistas descobriu um receptor no olho, na retina. Era chamada de melanopsina. Eles deram a ele o nome de melanopsina. E a melanopsina é um absorvedor de luz azul, e a maior fonte de luz azul é a luz do sol. E eles descobriram que, quando os cérebros tinham uma quantidade adequada de melanopsina, conseguiam resolver problemas matemáticos com mais facilidade. O raciocínio tático deles aumentava, tudo por causa da exposição dos olhos ao sol. A melanopsina não está envolvida na visão, e mesmo assim é um sítio receptor na retina. Veja, nossos olhos são uma extensão do nosso cérebro, e nosso cérebro precisa de sol, e ele recebe o sol através dos nossos olhos. Outro motivo pelo qual precisamos de exposição dos olhos, para o bem do cérebro, foi descoberto pelo Dr. Neil Nedley. Ele fala sobre isso em seu livro, Depressão, uma saída. Ele explica como descobriu que 80% das pessoas deprimidas tinham um ritmo circadiano desregulado. Ritmo circadiano. O que é ritmo circadiano? Circadiano vem do latim e significa um dia completo. Então, o ritmo circadiano basicamente é o ritmo de equilíbrio no cérebro, e são os sinais de noite e escuridão que realmente trazem esse equilíbrio. E ele descobriu que, em 80% dessas pessoas, o ritmo circadiano estava desregulado. E o conselho dele para reajustar o ritmo circadiano era permitir que os olhos fossem expostos a uma hora de luz da manhã cedo. Ele disse que há algo nessa luz da manhã cedo, que quando nossos olhos são expostos a ela, isso reseta o ritmo circadiano. Agora, não é verdade que Deus pinta um quadro magnífico de manhã e à noite? É quase como se ele tivesse feito algo para que nossos olhos fossem atraídos pelos nasceres e pores do sol. E a ciência agora comprova o valor disso, o valor de permitir que seus olhos observem a luz da manhã cedo.
pois ela é a mais poderosa. Um pouco disso também acontece no pôr do sol. Ele disse que essa exposição dos olhos à luz da manhã cedo reseta o ritmo circadiano no cérebro. Sinais de luz e escuridão são transmitidos pelo nervo óptico até um centro de controle no cérebro, onde está localizado o nosso relógio biológico, e esse relógio se comunica com a glândula pineal. E a glândula pineal nos ajuda a dormir à noite. A glândula pineal libera um hormônio chamado serotonina, e é por isso que, em um dia ensolarado, nos sentimos tão bem, porque nossa glândula pineal está sendo ativada pelos raios do sol que passam pelos olhos e nos fazem sentir melhor. Então, isso é uma ótima notícia para quem enfrenta depressão. E os dados mais recentes são estes: 50% dos australianos têm, tiveram ou terão algum tipo de doença mental. São números alarmantes. Será que é porque os australianos estão indo dormir muito tarde? Será que é porque eles não estão pegando aquela luz do início da manhã? Será que é porque eles não estão recebendo vitamina D suficiente? Eu não acho que seja a única causa, mas com certeza é um fator que contribui para as doenças mentais que estamos vendo. Então, como você pode ver pela minha ilustração, nós precisamos de sol. Nosso cérebro precisa de sol, nossos olhos precisam de sol, nossos ossos precisam de sol, nossa pele precisa de sol. E nossos ossos recebem vitamina B do sol através da pele, e nosso cérebro recebe os raios ultravioleta pelos olhos. Então, tudo isso é importante. A próxima pergunta que me fazem com frequência é: e os óculos de sol? Bom, eu nunca digo nunca para os óculos de sol. Se eu fosse esquiar na neve, com aquele pó branco, céu azul e sol forte, eu usaria óculos de sol porque os olhos podem queimar. E se eu estivesse dirigindo na cidade com reflexo dos outros carros, o brilho dos prédios de cimento, talvez eu considerasse usar óculos de sol. Mas, como regra, não deveríamos usar óculos de sol. Se sairmos em um dia muito quente e ensolarado, nossos olhos avaliam a intensidade do sol, o calor do sol, e isso envia uma mensagem para o nosso cérebro, que então fecha pequenos receptores na nossa pele para evitar que a gente se queime demais. Obviamente, a superexposição ao sol nada vai impedir queimar. Mas se sairmos ao sol usando óculos de sol, percebe que as mensagens não chegam ao cérebro por causa dos óculos. Então, uma pessoa pode se queimar muito mais facilmente se estiver usando óculos de sol. Novamente, eu nunca digo nunca, mas nossos olhos foram feitos para lidar e se ajustar ao sol. Veja, nós temos olhos incríveis. É só dar uma olhada neles. Eles estão encaixados nessa estrutura óssea. Então, se alguma coisa atingir o olho, a estrutura óssea protege. Temos esses cílios ali que basta chegar um pouquinho perto e os cílios já começam a fechar. Isso protege contra coisas entrando no olho. Mas não só isso, o olho é cercado por muito muco. Então, se alguma coisa realmente entrar, ela fica presa no muco. Mas tem outra coisa incrível. Qualquer coisa que toque o globo ocular, na maioria dos casos, ela ricocheteia. E isso aconteceu recentemente. Minha filha mora nos Estados Unidos, e o menininho que mora do outro lado da rua tinha uma arminha de chumbinho, com pequenas bolinhas, e aparentemente ele estava tentando atirar em moscas, mas a irmãzinha dele acabou ficando no caminho. Você sabia que aquela pequena bala, aquela bolinha, atravessou a pálpebra dela, bateu no globo ocular e ricocheteou de volta, saindo pelo mesmo buraco que fez ao atravessar a pálpebra? Eles, claro, levaram ela ao médico e avaliaram o olho. Fizeram vários exames e disseram: é só um pequeno hematoma. Ela precisa ficar deitada por alguns dias e vai se recuperar totalmente. Então, que olho incrível nós temos! É uma parte muito importante do corpo e as pessoas não percebem que ele está conectado ao cérebro. E o cérebro recebe muitas substâncias, mensagens, e os raios ultravioleta são absolutamente importantes para o funcionamento adequado do cérebro, e eles entram pelos olhos. Por isso, se você usa óculos, deveria passar um tempo todo dia sem eles. Novamente, nunca sugiro que você olhe diretamente para o sol, mas só de estar ao ar livre,
Os raios ultravioleta do sol entram pelos olhos e enviam vários tipos de mensagens para o cérebro. Quando você recebe essas mensagens através dos olhos para o cérebro, você dorme melhor à noite. E não só você dorme melhor à noite, mas também tem um funcionamento cerebral melhor em várias áreas, como acabei de mencionar. Mas é muito importante que os olhos descansem. Quando os olhos descansam, na nossa próxima aula, vou mostrar que os olhos precisam descansar entre certos horários da noite. Atualmente estamos no horário de verão, então esses horários são entre 22 horas e 3 horas da manhã, todas as noites. Uma das muitas razões pelas quais os olhos estão se deteriorando hoje em dia é porque eles não estão tendo descanso adequado. Precisamos fechar os olhos e dormir todas as noites. E há um preço a pagar quando nossos olhos ficam expostos a luzes piscando, coisas em movimento, justamente quando deveriam estar dormindo. É realmente alarmante quantas pessoas estão usando óculos hoje em dia, não é? E é ainda mais alarmante quantas crianças estão usando óculos. Eu mencionei que os olhos estão sendo expostos ou superexpostos a telas pequenas. Uma amiga minha foi ao oftalmologista, isso foi há cerca de 15 anos, e ele já tinha uns 90 anos na época, então talvez ele já não esteja mais entre nós. Mas ele disse algo para ela, pois ela estava reclamando da falta de visão. Ele disse: precisamos passar mais tempo olhando para as montanhas. Eu adoro esse conselho. Precisamos passar mais tempo olhando para as montanhas. Então, se você tem um trabalho em que fica muito tempo no computador, é muito importante, mesmo que seja de hora em hora, sair e olhar para as montanhas. E você pode dizer: Bárbara, tudo que eu vejo são prédios altos. Então olhe para as nuvens. Mas faça com que seus olhos tenham equilíbrio entre o tempo que passam olhando para coisas próximas e o tempo que passam olhando para coisas distantes. É revigorante ficar do lado de fora e olhar para o horizonte. Se não houver árvores, se não houver água, se não houver mar, então talvez sejam as nuvens. Apenas observe o movimento das nuvens. E claro, ao longo da vida, sempre há movimento. Os olhos precisam de exercício, então exercitar os olhos significa olhar para as montanhas. E me perdoe por dar essa ilustração, talvez boba, de como você pode fortalecer seus olhos. Então você gira para um lado em um pé só e foca em um ponto, e depois gira para outro lado e foca em outro ponto, ficando em uma perna só. Desfoca, 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 olha, foca, desfoca, 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 olha, foca. Esse é um dos exercícios que o Dr. William Bates ensina no seu livro Melhor Visão Sem Óculos. É um exercício muito simples. E outra coisa que eu aconselho é não usar os óculos o tempo todo. Eu tenho óculos. Eles são só 1,550 de aumento e eu uso quando estou lendo letras pequenas, talvez de manhã ou à noite. Idealmente, se eu tenho algo com letra pequena para ler, eu vou para o sol ou pego uma luz e direciono para lá. E assim, você pode fortalecer seus olhos. O Dr. William Bates diz em seus livros que a única hora em que nossos olhos realmente começam a ficar cansados e a se deteriorar é devido ao esforço ocular quando você está cansado. E isso explica o que eu disse para você anteriormente. Os olhos são uma extensão do cérebro. Então, quando o cérebro está cansado, quando o cérebro está exausto, e você força e pressiona os olhos, é isso que cansa os olhos. Esforço ocular quando você não está cansado. Esforço ocular quando seu cérebro está descansado e seus olhos também. Então seus olhos são fortalecidos. Então, são coisas simples de lembrar. Sim, eu tenho meus óculos na bolsa caso precise deles, mas eu sempre vou para a luz do sol, porque com a luz do sol diretamente sobre letras pequenas, você consegue enxergar muito bem. E a informação mais importante em muitos produtos está nas letras pequenas, não é mesmo? Você não consegue enxergar. Um dia eu estava no supermercado e havia uma senhora no corredor. Ela tinha um fio em volta do pescoço e a maior lupa que eu já vi, e estava lendo todas as letras pequenas. É como, sabe, nas suas bebidas energéticas, Red Bull.
Nas letras pequenas está escrito que não se deve beber mais de 2 em um período de 24 horas, mas a maioria das pessoas que consome nem sabe disso porque você nem consegue ver, porque não dá para ler. Então, os olhos podem ser fortalecidos e também podem ser enfraquecidos. Lembre-se, eles precisam dormir à noite. Eles também precisam ser exercitados, e você pode exercitá-los com aquele exercício simples que acabei de mostrar, mas também olhando para coisas grandes, olhando para as montanhas ao longe. Peça para as crianças contarem quantas nuvens, quantos pássaros elas veem, mas faça com que esses olhos se movimentem. Além disso, os olhos precisam que você esteja bem hidratado, assim como o cérebro precisa de uma boa hidratação, e nós vamos analisar isso com mais detalhes depois. Seus ossos precisam de hidratação. Sua pele precisa de hidratação. Você não só precisa de boas gorduras, e precisa garantir que seus níveis de colesterol estejam bons e altos para acessar a vitamina D, mas sua pele resseca e você não tem aquela umidade na pele que o sol precisa para converter, ou para tocar esse colesterol e convertê-lo em vitamina D. A perda de água em um dia é basicamente assim. Pelos rins, temos uma perda de 1,5 litro. Acho que em um dia como hoje, que está muito quente, sob essas luzes quentes, estou facilmente bebendo 3 litros de água por dia. Sua pele perde aproximadamente 0,5 litro. Pelo seu cólon, há uma perda de aproximadamente 0,3 litro. E pelos seus pulmões, há uma perda de aproximadamente 0,2 litro. Isso dá uma perda de 2,5 litros em um período de 24 horas. Novamente, isso pode mudar bastante. Em um dia muito quente, isso muda. Precisamos consumir pelo menos 2 litros de água por dia para o bom funcionamento dos olhos, do cérebro, dos ossos e da pele. O outro meio litro pode vir de chás de ervas, pode vir, talvez, das frutas que você está comendo, talvez das saladas que você está comendo. Então, a água é essencial. Em uma palestra futura, vou definir isso com um pouco mais de detalhes. Então, vamos fazer uma lista aqui dos itens essenciais. Número 1 é ar puro e luz do sol. Já temos isso. Não colocar nada no corpo que possa prejudicá-lo. Vamos analisar na nossa próxima palestra o descanso. E não só nossos olhos precisam de descanso à noite. Por exemplo, entre os horários, no momento, das 22 horas às 3 horas da manhã. Naturalmente, seus olhos também precisam de descanso durante o dia, alternando. Alternando entre olhar para telas pequenas, escrever e ler, e alternando para olhar para as montanhas. Aliás, se pudéssemos escolher em qual deles passaríamos mais tempo, obviamente seria nas montanhas, contemplando e olhando para elas. E o que isso faz é dar aos músculos dos seus olhos o equilíbrio adequado. Além disso, a água é necessária para o bom funcionamento dos olhos, dos ossos e do cérebro. Pelo menos 2 litros por dia. E número 3, exercício. Essas coisas não são frequentemente abordadas. São quando se fala em funcionamento adequado dos olhos. Exercício físico, exercício do corpo. E o motivo pelo qual o exercício corporal é importante, ou seja, exercitar o corpo todo, é porque ele aumenta a circulação sanguínea em todo o corpo. E agora, especialmente, estamos falando dos olhos e do cérebro, o que aumenta o suprimento de sangue para os olhos. Mas também precisamos especificar exercícios para os olhos, especialmente como os que acabei de mencionar para você. Então, eles são vitais para o funcionamento adequado dos olhos, e toda essa palestra é sobre exposição ao sol. Um homem me contou que o especialista dele disse para ele manter os olhos longe do sol. É uma pena que as pessoas tenham exagerado na exposição ao sol e dado uma má reputação ao sol. Mas o sol, como você pode perceber pelo que ouviu esta manhã, na verdade é o médico do céu.
Seus olhos precisam disso, seu cérebro precisa disso, o cérebro precisa disso, sua pele precisa disso, e seus olhos precisam de luz do sol. Outra coisa que os olhos precisam, o cérebro precisa e a pele precisa é de nutrição. Cada célula do corpo tem esses ciclos acontecendo dentro dela. A única célula do corpo que não tem esses ciclos de energia acontecendo é a célula vermelha do sangue. E a célula vermelha do sangue não tem núcleo. A célula vermelha do sangue é produzida nos seus ossos. O sangue é frequentemente chamado de rio da vida. A Bíblia chama o sangue de vida da carne porque cada parte do seu corpo só está viva por causa do sangue que passa por ela. E o motivo de ser chamado de vida é porque ele transporta o oxigênio. E como você pode ver, as células não conseguem funcionar de forma eficaz sem oxigênio. Ele transporta a nutrição. Ele carrega os glóbulos brancos e, ao sair daquela área, leva os resíduos embora com ele. E ontem, nós vimos as unidades de eliminação do corpo, ou as partes do corpo onde os resíduos são eliminados. Então, o sangue é importante porque é o transportador disso tudo. Então, o que é uma nutrição adequada? Vamos analisar isso com um pouco mais de detalhe, mas já tocamos nesse assunto ontem. Rico em fibras, e os alimentos com mais fibras são os vegetais, e os vegetais contêm os minerais, e os minerais basicamente são a cola que nos mantém unidos. Eles são os seus curadores. Rico em fibras, ótimas proteínas, e ontem nós definimos as proteínas na proteína vegetariana. Vimos em Gênesis 1:29, onde Deus diz: "Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente." Analisamos as leguminosas, os grãos, as sementes e também as nozes. Na última parte desse versículo, Deus diz: "A semente vos servirá de alimento." Em outras palavras, a semente é como o ovo da galinha. Ela contém todos os nutrientes necessários para o funcionamento e a cura do corpo, além de gorduras saudáveis. E nesta tarde, vamos definir as gorduras saudáveis. Existem gorduras que fazem mal e existem gorduras que matam. E por causa dessas gorduras assassinas, as gorduras ganharam uma má reputação. E como o sol pode queimar, o sol também ganhou uma má reputação. Então, o que precisamos observar aqui é o equilíbrio. Portanto, a nutrição é fundamental. As gorduras saudáveis são essenciais. Assim você tem boas quantidades de colesterol logo abaixo da pele para que a vitamina D possa ser produzida. A proteína é importante porque as células dos nossos olhos, como mencionei outro dia, estão sendo constantemente renovadas. Na verdade, a cada 1 ou 2 dias, novas células oculares são formadas, mas elas precisam da nutrição adequada para serem produzidas de forma eficaz. E as novas células dos olhos são construídas por aminoácidos, que vêm da proteína que consumimos. Agora, algumas pessoas ficam um pouco incertas quanto à ligação entre proteína e aminoácidos, então vou mostrar para vocês. Isto é proteína. Proteínas são todas essas ligações unidas umas às outras. É assim que a proteína se parece, de uma forma bem simples. Depois, ela chega ao nosso estômago e o pepsinogênio, que é a enzima que a decompõe, quebra essas ligações em pedaços menores. Então, esse é chamado de peptídeo e esse chamado de polipeptídeo. E depois essas substâncias vão para o intestino delgado, onde a tripsina e as quimotripsinas as decompõem ainda mais. Elas vão quebrar esses peptídeos em aminoácidos, e vão quebrar este aqui em um aminoácido e talvez um peptídeo, e depois, mais adiante, eles também se transformam em aminoácidos. Então, esses são os seus aminoácidos. Eles são simplesmente o resultado da quebra das proteínas que comemos, e são esses aminoácidos que são absorvidos pelo intestino, entram na corrente sanguínea, vão até o fígado, e o fígado tem a capacidade de começar a juntar esses aminoácidos em diferentes formas para reconstruir o nosso corpo. E as gorduras saudáveis. Nós não precisamos de muita gordura, mas precisamos de um pouco de gordura. Esses são os nutrientes necessários para o bom funcionamento da pele, dos ossos, dos olhos e do cérebro. Este é um corpo incrível, com uma capacidade incrível de se curar.
E ele vai se curar se você der as condições certas. E o objetivo deste grupo de palestras é fornecer a você as informações de que precisa para dar ao corpo o que ele necessita, para que nossos olhos enxerguem melhor, nosso cérebro funcione melhor, nosso pâncreas funcione melhor, nosso fígado funcione melhor, nossos pulmões, nossa pele, cada parte do nosso corpo.